galera do RP, começando mais um episódio do podcast RPFC, aquele podcast que traz conteúdos exclusivos para você aprender cada vez mais o que tem nos bastidores, né, da vida aí de um atleta de categoria de base, e aí com isso você conseguir ajudar o seu filho a evoluir, a se destacar, enfim, a crescer nesse meio aí para realizar o sonho dele e muitas vezes o seu também, né? Então, antes de mais nada, obrigado pela presença, obrigado por estar com a gente na caminhada até hoje aqui. E, já aproveitando, pega esse link aí, dispara pra galera, se inscreva no canal, curte nosso vídeo aqui, comenta, que tudo isso fortalece a comunidade e a gente consegue seguir. E antes também de começar, agradecer ao Claudinei, da Lock Móveis, pelas cadeironas aqui, ó. Nossos dois craques aqui hoje estão bem situados, Então, Claudinei, obrigado, Lock Móveis, coisas móveis para festa, é só falar com ele lá. E também agradecer ao Rafa, da RB Filmes, né? Que está aqui nos bastidores, suando pra caramba, para fazer o negócio acontecer. Então, Rafa, tamo junto. E eu tô com dois craques hoje aqui, mais uma vez, dois craques, né? Só trago craque aqui, não trago ninguém diferente do que craque, para falar um pouquinho de como é a vida de um jogador, de um atleta, de uma criança, quando ela está situada, quando ela passou por um processo e está num clube diferente, o clube da capital, por exemplo, o tido como time grande, né? Então, eu resolvi, pensei, falei, pô, se eu trouxer aqui uma pessoa que consegue falar sobre isso, vai ajudar muitos pais a entender esse universo. Por isso, eu trouxe um pai, que é o meu amigo Arthur, pai do Guilherme Ortiz, que hoje está no Palmeiras, né? Faz um ano que ele está lá já, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E também, para apoiar nessa conversa, eu trouxe o nosso treinador aqui. Não é um dos melhores treinadores que a gente tem aqui, mas é um bom treinador, que é o Yuri. Obrigado, esse aí muita gente ficou lá assim, é que ele fala do Yuri? Então. Mas é porque o Yuri aqui, na verdade, tem uma parceria boa aqui. Ele treina e eu ganho jogos. Todo mundo já sabe disso, é natural, é corriqueiro. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, até tô lisonjeado, né? Depois de Lucas Paty e Lucas Severino serem considerados craques e eu também sou considerado um craque, a prateleira tá alta e eu tô nessa prateleira. Então, mas é craque de falar, não é craque de jogar. Entendi. É porque de todos eles eu sou mais craque. Você sabe. Faz mais gols. E que ganha jogo também. Valeu, tamo junto. Bom, e aí, senhor Arthur, bem-vindo, cara. Obrigado, viu, por ter topado essa ideia. Obrigado, que isso. Obrigado vocês pelo convite. Sabe que tem o RP como a nossa casa, né? Tanto a casa do Guilherme quanto a minha casa, lugar que nos acolheram num momento super importante da vida do meu filho. E sempre que convidado, estarei aqui presente. E se não convidado, estarei também. Com ou sem cooler? Com cooler. Com cooler. Sem cooler não vale, né? Bom, pessoal, como eu disse, a minha ideia, quando eu pensei nisso, falei, pô, acho que vai fazer sentido, né? Graças a Deus, a nossa escola, nosso projeto aqui, é um projeto que tem como base ensinar conceitos de futebol para que o garoto realmente se destaque e seja uma revelação para um grande time. E eu falei, pô, muitos pais me perguntam sobre isso, né? Meu filho recebeu um convite para uma avaliação em tal lugar, o que eu faço? Meu filho foi aprovado em tal lugar, o que eu faço? E a gente sempre dá as nossos pitacos aqui, né, Yuri? De acordo com a nossa experiência, porque pais como o Arthur, a gente conversa bastante, né? E trazem experiência para nós. Nós temos quase 3 anos e meio de escola aqui, de projeto aqui, a gente sabe que precisa desse auxílio. Então, eu resolvi trazer para poder ajudar vocês nisso daí. E eu queria ouvir do Arthur agora, Arthur. Como é que é, cara? Tá aqui no RP, participar de um campeonato e de repente seu filho ser aprovado no Palmeiras. Primeiro, que é muito legal. Muito legal. Né? Então, se a gente for recapitular um pouquinho antes, o Guilherme vinha de um outro processo, né? De uma outra instituição, e por várias e várias vezes em conversas paralelas com o Yuri, né? Conversas informais com o Yuri, sempre, poxa, traz o Gui para jogar aqui, traz o Gui para participar aqui do projeto com a gente. E aconteceu de forma natural, vivendo esse processo, e de uma forma muito bacana para um aprendizado, né? E eu costumo dizer, isso eu falo onde eu estou, que os 11 meses que meu filho passou aqui dentro transformaram ele numa pessoa melhor, evoluída. O RP trouxe muita coisa, além do futebol, para o Guilherme estar podendo executar o que ele executa hoje, para ele poder estar vivendo a vida que ele vive hoje,
as nossas raízes, o primeiro momento que a gente pensa em algo engrandecedor no mundo do futebol, automaticamente se remete ao RP. Então isso para nós é muito legal. Partindo do segundo ponto, que é ele passar esses 11 meses aqui, disputar algumas competições pelo RP, ir bem em algumas, não tão bem em outras. Que é natural do processo. É natural do processo. Ainda vai com criança. Né? Exatamente, com 10 anos de idade. Surgiu um convite para ele, como surgiu, o motivo de satisfação foi muito grande, né? Mas também o motivo de apreensão foi maior ainda, né? Foi um momento muito importante. E um momento onde que a nossa família teve que realmente parar, sentar e entender o que seria melhor para nós como família naquele momento. Então, para muita gente que não me conhece, eu tenho uma empresa em Ribeirão Preto, né? Onde eu tenho a minha esposa trabalhando junto comigo. Faz o jabá, a gente pede então patrocínio depois. Exato, Cais em benefícios, né? Vem de plano de saúde? Plano de assistência médica, odontológica. Vamos fechar o patrocínio na sequência. Para 2024, o patrocínio da Cais vai estar aí. Tamo junto. E aí, nesse momento, a gente precisou sentar e definir algumas coisas. Olha, tem um convite, tem uma oportunidade, como que a gente vai fazer com que essa oportunidade Arthur, se torne... essa conversa, ela foi você, a Carol, o Gui, todo mundo? Num primeiro momento, Yuri, essa conversa foi minha e da Caroline, né? Sem envolver o Gui? Sem envolver o Guilherme, porque a gente não queria poluir muito a cabeça dele naquele momento. E aí Ou seja, proteger a criança. Proteger ele, né, de uma decisão e ele não se sentir responsável por aquilo que a gente estava fazendo porque naquele a decisão momento. dele não influencia. Se ele quiser ir ou não, depende dele, né? Exatamente. E aí, a nossa primeira conversa, a definição nossa era que a minha esposa iria. Certo. Mas a gente precisa lembrar que eu tenho uma filhinha que hoje tem 2 anos e meio. E até então ela tinha um ano e meio, mais ou menos. E aí a minha esposa, conversando comigo, nessa primeira conversa, tá legal, a gente vai, eu vou com eles para a gente viver essa experiência. Passado um tempinho, coisa de 30 dias, a minha esposa me procurou e ela me disse, falou, olha, eu entendo que o melhor para o Guilherme não seja eu ir. Primeiro, não entendo nada do que ele vai fazer. A gente tem a nossa filha, que é muito pequenininha, ele vai ter inúmeros compromissos e muito provavelmente eu vou me perder no meio de todo esse processo. E aí, para mim, pessoalmente, foi muito complexo. Por quê? Porque eu tive que reestruturar toda a ideia que eu tinha e me colocar à frente de acompanhar meu filho em todo esse processo. E, ao mesmo tempo, deixar, entre aspas, a Lara aqui em Ribeirão. Exatamente. Deixar a minha esposa, deixar a minha filha, deixar a minha empresa, né? Mas escolhas. Nesse momento, a gente chamou o Guilherme. Quando nós definimos, explicamos para ele, falou, olha, filho, tem o convite, tem a possibilidade de você ir para lá, para você poder passar um pouco da tua vida, né, dentro dessa experiência nova, e a gente decidiu que para te acompanhar nesse primeiro momento, o papai iria. Tudo bem para você? E aí vem a primeira lição. Como é que você vive o antes de sair daqui com o seu filho para ir para lá? O relacionamento, ele é saudável? Você e seu filho têm as suas divergências, como qualquer outra relação, mas... É produtiva? Exatamente. Na hora que você entra dentro de um lar e você e uma criança de 10 para 11 anos, como é que isso funciona lá dentro? Então, numa conversa que a gente teve hoje durante o dia, eu citei isso, a criança, ela precisa estar muito bem emocionalmente para que ela possa enfrentar esse desafio. Então, antes de você pensar questão financeira, que clube o que vai fazer lá, mas como é que o teu filho está? Teu filho consegue olhar para você e sentir que você vai estar lá presente, segurança, o protegendo? Quando a gente definiu isso, e ele falou, papai, o que eu quero é ir mesmo, quero viver a experiência, aí a gente tratou a coisa de forma prática,
né? A gente teve 180 dias Isso praticamente aí, eu ia para... perguntar isso agora. Porque foi em julho, né? Que você Guilherme foi aprovado em dia 1º de julho. de 21, De correto? 21. Ele até disputou o Paulista por nós aqui pelo CAT, né? Pelo CAT. Aí ele foi desfederado, inclusive. Então Isso. disputou para poder Se apresentar em janeiro. E aí, nesse meio tempo, a gente teve uma experiência extremamente enriquecedora, que foi disputada a Dani Cup, né, na cidade de São José do Rio Preto. Ali a gente já, Foi em outubro, né? em setembro, outubro, outubro, começo de outubro. alguma coisa assim. Foi campeão, né, com o Palmeiras. Foi campeão com o Palmeiras lá, e ali eu acho que O RP esteve também, foi aquele jogo épico com o Fluminense. Com o Fluminense. Foi bom pra caramba, né? E vocês Demais. enfrentaram o Fluminense na final, né? enfrentamos o Fluminense Foi o na Palmeiras e final. Fluminense na final. Um jogo para ficar marcado na Chorou, minha viu? O memória. Vitor chorou, viu? Não tem como não chorar. E aí, ali eu vi que realmente ele vestiu mesmo, né? Essa coisa de, poxa, eu quero ir, eu quero viver. E aí foi mais tranquilo. E aí, quando a gente vai para São Paulo, aí todo mundo que está assistindo pode imaginar as dificuldades que é você sair de dentro da sua casa, Tá tudo ambientado já, né? com parte da sua família e encarar esse desafio novo. Então, eu até comentei com um pai que me procurou em todo esse tempo que eu estou lá, o que eu orientaria ele. Então, assim, a gente tem que partir do princípio que quando você vai para uma cidade maior, para um clube de maior porte, você tem que ter em mente que seu filho vai passar durante uma semana 3 dias por semana, melhor dizendo, 3 horas por dia. Então, veja bem, de 7 dias, 3 ele tem compromisso com o clube. Nos 3 dias que ele tem compromisso com o clube, ele passa lá em média 3 horas. E o restante do tempo? O que você faz com o seu filho? Tá solto. Vai Entende? estudar, obviamente, né? Ele vai estudar, ele tem o compromisso dele no clube e ele é uma criança. Como é que você preenche isso? Então, eu vou repetir aqui o que eu falei para esse pai. Eu falei, olha, antes de pensar em qualquer coisa, o que você vai agregar para preencher a vida dessa criança como um todo? Porque se você for pensar só em futebol, desculpa, a cabecinha deles ainda Chega criança, uma hora que né? chega até uma hora que eles vão cansar, né? Exato. Se são 7 dias vivendo futebol, com a Exato. pressão que já é estar lá num clube grande, se você colocar ainda mais pressão nos dias que seria dias mais leves, a tendência é a cabeça realmente dar uma pirada. E aí, partindo desse princípio, isso foi muito ideia da minha esposa, da gente encontrar um lugar para a gente residir em São Paulo que oferecesse uma estrutura muito bacana. Então, hoje eu posso dizer para vocês que os melhores amigos do Guilherme em São Paulo, eles estão fora do futebol. Eles estão na escola, eles estão no prédio onde eu resido. Então, assim, isso é muito bacana. Ou seja, ele consegue ser criança. Ele consegue ser criança. O objetivo maior era esse. A gente não tirar, né, ou não podar, né, essa fase dele se divertir, dele brincar, dele realmente viver dentro da idade dele, né? Ô Yuri, por que você insistiu tanto pro Guilherme ir pra cá? Já que ele falou no começo, né? Então, não só pelo Guilherme dentro de campo, né? Eu acho que tenho muitos atletas aqui que eu tenho um carinho muito grande, o Gui é um desses, muito pelo que ele fez comigo, sempre fez comigo, pela forma que ele me tratou fora de campo. Então, todas as vezes que eu encontrei o Gui, ele passou um período comigo no futsal, né? Até antes mesmo de eu trabalhar no RP no campo, ele passou um tempo no futsal e sempre foi uma criança assim, adorável de se conviver. E mesmo quando a gente se tornou adversário, quando o RP aconteceu e a gente se tornou adversário dentro de campo, em todos os encontros ele sempre foi muito carinhoso comigo. Então, além do Guilherme atleta, o Guilherme Pessoa também, criança, né, também me cativava. Então, E quando ele é aprovado no Palmeiras, foi no Campeonato de Brodowski, né? Sim. Que ele fez um Na campeonato Super, muito regular, sim. muito bom, né? O que você... a sensação de perda, ela é inegável, né? Oh. Mas é uma perda boa e a felicidade era muito grande, né? Assim como todos os outros meninos que saíram daqui e muitos que ainda vão sair, né? E a gente
fica triste quando perde, mas fica feliz quando eles vão também. Quando a régua é pra cima, tá tudo Quando certo, o menino né? chega aqui e fala que foi aprovado no Palmeiras e que vai tentar a vida lá, não tem como a gente ficar triste ou não querer que ele vá. Pelo contrário, né? Pelo O contrário. nosso trabalho é justamente Acho que fazer isso, a nossa alegria é essa, quando né? a gente bate no peito e fala que o RP é um formador de atletas, é para isso que a gente está trabalhando, né? Não é para ganhar campeonatos, não é para encher a sala de troféus como está aqui, não é para isso. É realmente para formar atletas para os clubes. Então a gente fica muito feliz quando eu recebi a notícia e até ajudei de alguma forma, né, nesse meio de campo. Quando o observador falou comigo que tinha interesse, que achou o Gui um menino de perfil Palmeiras, a gente ficou muito feliz, fez tudo que estava ao nosso alcance. E o que o Arthur falou, acho que é o principal. É a família se preparar para isso, né? Primeiro a família se preparar, depois preparar o menino, depois saber se o menino realmente tem essa vontade. Então, mas aí que tá. Eu chamei ele aqui porque além de saber que ele criou todo um planejamento para estar lá, e é um cara que planeja muito e tal, e vive muito cada ação que ele planeja, ele também vive no meio de um monte de pai lá, né? Então, você Exatamente. acompanha o Guilherme dia a dia, você ficou lá para isso, né? Sim, Para sim. acompanhar. E você sabe que tem alguns pais lá, né? Você me contou que tudo desplanejado, né? Cada um chega num formato diferente, né? Cada um tem a sua realidade. Cada um tem a sua realidade, cada um chega Tem com garotos, por exemplo, que alguém paga para estar lá, que aporta dinheiro. Tem garotos que vão, tem garotos que já vão com empresário, não é o caso do Guilherme, né? O Guilherme ele foi com patrocínio, né? Então mas eu não vejo demérito nem mérito, eu acho que cada um tem o seu caminho e tudo é válido. Mas você vê em muitos casos, eu tenho amigos, né? Posso chamar dessa forma, tem amigos que eu fiz em São Paulo, que quando eu sento com eles, que eu vou ouvir a história deles... São pai de atleta também, correto? Pai de atletas, avós, E rapidinho, avós de vieram de onde? atletas. Fala pro pessoal, veio de onde? João Pessoa, Campina Maceió. Grande, Maceió, Tudo lugar, né? Salvador, né? De tudo quanto é lugar você imagina aparece lá. E cada um tem uma história. E se você para e ouve a pessoa, você começa a ver que talvez a sua dificuldade ela existe, mas ela é tão similar à realidade de outra pessoa que está ali e que não se preparou tanto para estar lá. E assim, é legal de você ver como as histórias elas vão se cruzando e como o dia a dia vai aproximando. Eu acho que a dificuldade que existe, e é uma dificuldade real, ela aproxima muito, né? Quem tem o mesmo propósito, quem tem as mesmas ideias. Então eu posso dizer que eu fiz grandes amigos lá durante todo esse período. E você acha que essas pessoas, esses pais que saem desses lugares, eles apostam todas as fichas ali? A maioria ou não? Como é que é? O que você acha? Qual é a sua ideia sobre isso? Falando de forma geral, não vou caracterizar isso apenas falando do clube onde meu filho atua atualmente, né? Existe de tudo. Existe de tudo. Né? Então existe aquele pai que tem a consciência que o filho está ali para aproveitar aquela oportunidade, viver a experiência. Mesmo não tendo um batidor muito forte de conseguir se manter, nada, Exatamente. O pai mesmo assim permanece ali. Está ali, ele permanece e você vê também esses pais que depositam uma energia muito grande em cima do garoto. E o que na maioria das vezes você vê é que em algum momento vai haver uma oscilação. E essa oscilação, ela tem um único prejudicado, que é o garoto. O que é essa oscilação? É você colocar na cabeça de uma criança de 11 anos que ela vai ter que suportar esse processo porque foi feito um sacrifício, ela é responsável por aquilo e o menino ele não pode ser responsável por aquilo. Ele tem que ser merecedor. Ele tem que daquilo. devolver o investimento que está sendo feito nele. Né? Exatamente. É mais uma pressão. Exatamente. Então ele não precisa disso, né? Então eu falo isso muito para o meu filho. É difícil? É difícil. Muitas vezes você para como pai, né? Você olha e fala, poxa, podia ter acontecido isso, podia ter acontecido aquilo. E uma das coisas que eu aprendi durante esse ano, já confidenciei isso para você algumas vezes, é que você tem tudo. Primeiro, seu filho, que é o maior bem que Deus pode oferecer para um ser humano, é ter um filho. Segundo, você tem uma oportunidade. Terceiro, você tem condições de viver essa oportunidade.
e você não tem controle de absolutamente nada. Mas é meu próximo passo. Você não tem controle de absolutamente nada. Então é isso que faz você procurar melhorar cada dia mais o seu filho. Então, mas isso é legal também, porque os pais aqui do RP, né? Acho que não só da RP, mas vários outros projetos, escolas aqui em Ribeirão, eles têm uma intimidade com o treinador, por exemplo. Tem acesso ao treinador, acesso à escola, muita, né? Né, Yuri? Muito, bastante. Os pais aqui do RP. Mas o que é bom, não é de todo ruim. A gente entende que é um lado bom. Tem que criar saber, esse vínculo. tem que saber até que ponto eu vou, qual o limite que eu tenho, né? E lá? Como é que é lá? Como é que é quando você está num clube grande? Cara, quando você está num clube grande, você também vê inúmeros comportamentos. Tá? Não existe uma regra. Tá. Né? O que eu entendo, talvez até pela minha formação profissional, que você está num ambiente, e entendam só o que eu vou falar, o nível de profissionalismo, Sim. ele está na primeira prateleira. Eles dependem sim de resultado. Exatamente. Porque é mercado, ali é negócio e alto, né? E aí, quem está inserido nesse processo? Sou eu ou é o Guilherme? Guilherme. Então eu não tenho direito de entrar no meio disso para questionar, para pedir, para fazer qualquer tipo de coisa. Também nem deixam. A relação do Palmeiras, no caso, é com o Gui. Né, Exatamente. Eu acho que o vínculo do Palmeiras é com o Guilherme. O pai, ele faz parte desse vínculo, faz parte dessa história, dessa caminhada, mas ele tem uma linha que ele não pode ultrapassar, que para mim a relação entre atleta e clube e atleta e treinador é ponto. É sagrada. É sagrada e é ponto final. A relação com o pai, ela existe em alguns momentos de feedback, de orientação, de realmente falar, ó, agora, pô, tá faltando isso, talvez você vai por esse caminho, vai ajudar ele aqui. Agora, eu acho que a relação do clube e do treinador, ela é direta com o atleta. E super importante ressaltar que todas as vezes, e eu digo todas as vezes, vamos remeter a janeiro de 2023, que a última conversa que eu tive era só para a gente alocar a questão escolar do meu filho e a partir dali é ele dentro do clube e vivendo o dia a dia do clube. Se vai jogar, se não vai jogar, se vai ser convocado, se não vai ser convocado, o porquê das coisas, eu entendo que faz parte do tal processo ele buscar entendimento e buscar as respostas dentro do clube. Ou seja, ele conversa com o treinador, então. Exatamente. E talvez traga para você ter um melhor entendimento. Exatamente. Mas ajudar em si, indo para o campo de batalha ali, treinador, vem cá e tal. Isso não existe. Não existe. Isso e nem o pai. Eu não posso falar pelos outros. Mas eu vou dizer por mim, da minha parte, nunca fiz e nunca vou fazer. Não entendo que não cabe a mim. Então, mas você conhece alguma história lá que teve? Conheço. E que deu ruim? Conheço. O resultado disso não é legal. Não é legal. Nunca é positivo. Né? Porque é bom o pai saber disso, né? Porque às vezes o pai tem uma conduta, né? É importante. E aí ele quer colocar a mesma conduta lá e acaba... É importante porque se a gente for falar, eu vou falar um pouquinho do como que funciona a categoria do Guilherme. Eles têm hoje na categoria de base, em média, 44 atletas. O Campeonato Paulista... Por categoria? Na categoria sub-11. Tá. Eles têm em média 44 atletas. Se a gente... Isso antes de você falar, esse 44 atletas que é rotativo também. Não, 44 atletas que estão na base. Mas entra e sai. Chegar um melhor hoje, não. Como é que funciona isso? Pela experiência que eu tive lá. A gente está lá desde o dia 3 de janeiro de 2023. Nesse processo, houve uma dispensa em abril desse ano. Chegaram algumas peças de reposição, mas a rotatividade do grupo é muito baixa. É muito baixa. E aí, voltando no que eu estava dizendo, se você treina com 44 atletas e apenas 18 são convocados para os jogos, você imagina a quantidade de bons valores que naquele momento o treinador fez a opção de não levar. E ele tem o direito dele de fazer isso, ele é um gestor. Né? Eu até falo muito isso para minha esposa e falo isso muito para meu filho. Eu tenho uma empresa, eu tenho hoje 20, 22 funcionários em média, eu escolho num determinado momento não trabalhar mais com aquela pessoa. Ou a pessoa que trabalha para mim escolhe não trabalhar mais comigo. Faz parte, entende? E faz parte do aprendizado. E eles estão aprendendo isso muito novos. Então, assim, eu entendo também que vai dando uma maturidade, que vai dando uma visão diferente, porque só tem 11 anos.
E o não estar entre os 18 também tem seu mérito, também tem seu aprendizado. Sim, né? sem dúvida alguma. Não estar entre os convocados, às vezes a galera acha que só quem foi convocado é o bom, só quem está jogando é o fera, só quem é convocado é o que vai virar jogador. Né? Exatamente. E às vezes o não estar convocado não significa que você tem algum demérito nisso. Como ele falou, às vezes é só a escolha do treinador para aquele jogo. Então, mas o que ele falou é legal, né, Yuri? Porque quando a gente tem, e a gente já passou por isso aqui, quando a gente consegue resolver com o garoto, é muito mais fácil resolver, não é? E o sempre com o garoto é mais fácil resolver. Quando você explica o porquê ele não foi convocado para o garoto, quando você passa para ele o feedback de o que ele precisa melhorar ou o que ele precisa evoluir para estar no próximo jogo, para o garoto o entendimento é muito fácil. Ele fala, pô, o Yuri me falou que eu preciso ser mais intenso, ponto. Na próxima semana aquele menino vai ser mais intenso. Não garante para ele a convocação no próximo jogo, mas essa relação atleta-treinador, ela é muito tranquila. O que a gente tem visto aqui, quando a gente tem um menino que interage bem, ele consegue evoluir mais. Quando a gente vê resposta nele. Quando né? o pai interfere, às vezes, de uma forma que nem às vezes o garoto sabe, às vezes o garoto nem sabe que o pai está interferindo. E você não consegue ajudar o garoto, porque você fala para o pai não consegue passar para o garoto, ele não tem esse entendimento do que está acontecendo. Então, eu acho que todas as vezes que o pai, de certa forma, quer receber a resposta que é para o filho, ele não consegue depois passar para o filho o que deveria ser passado. Que é o exemplo que você deu. Meu filho não foi convocado. Aí o pai toma a frente da situação e ele quer saber o porquê. Aí a gente explica o porquê para ele. Só que no momento dele de frustração do pai, às vezes ele nem consegue passar para o filho o que realmente deveria ser passado. Pô, eu conversei com o Yuri lá e o Yuri falou assim que, pô, para esse jogo não te levou porque na sua posição precisa ser mais assim, mais assado, ou para aquele jogo precisa de um menino assim. Às vezes o cara naquele momento de frustração, ele nem consegue passar isso para o filho. Ou seja, ele comprou uma briga que não era dele e não levou essa briga positivamente. Porque se ele vier até mim e me perguntar o porquê não foi, eu explicar e ele passar para o filho dele, e o filho dele responder na próxima semana, na próxima quinzena, foi positivo. Foi positiva a conversa que ele teve comigo. Agora, quando o cara vem questionar uma decisão da comissão técnica e após esse questionamento, que eu até acho que é válido, dependendo do formato, da forma limite, onde está, como faz, quando faz, da forma que é feito, eu acho que o pai também merece esse feedback quando a gente está falando de uma escola. Mas quando ele não consegue transferir a resposta para o filho dele, ele comprou uma briga e o filho dele não vai continuar a se evoluir. Por isso que a conversa treinador e atleta ela é muito mais saudável, é muito mais válida, porque o menino vai entender. Que demais. Mas aí que tá. Mas vamos lá. Você é um cara que orienta seu filho. Sim. Você orientando ele no RP e orientando no Palmeiras, tem diferença? Você aprendeu essa diferença? Você evoluiu? Você deixou mesmo? Como é que é? Eu posso falar que essa diferença eu aprendi aqui. Porque aqui, durante o tempo que o Guilherme passou aqui dentro, as vezes que eu e o Yuri tivemos de conversa a respeito do Guilherme, eu posso contar em uma das mãos que não dão 5 dedos. Eu me lembro de uma conversa que aconteceu nesse primeiro campo aqui. Eu cheguei um dia e eu cheguei antes do treino. E o Yuri estava próximo à trave aqui tudo, e ele estava sozinho. E a gente começou a bater um papo. Agora, vamos voar. A oportunidade agora. E era um momento muito tranquilo, porque meu filho, durante o período que ele passou aqui com o RP, ele chegou na mesma condição de todo mundo. O Yuri me procurou em uma oportunidade e falou, olha, eu estou pensando em alçar o Guilherme a capitão da equipe, o que você acha? Eu falei, olha, conhecendo meu filho, eu acho que ele vai evoluir demais, porque você vai dar uma responsabilidade para ele. E o Guilherme é um menino, falando do meu filho, é um menino muito de troca. Quando você propõe algo para ele, você dá uma responsabilidade para ele, ele entrega também. E nesse dia eu fui conversar com ele e perguntei para ele, falei, poxa, o que você está achando? E aí tudo que ele me falou condizia com aquilo que eu estava visualizando aqui nos treinos, né? E as conversas sempre foram muito boas. Então, tudo que eu vi aqui me tranquilizou muito para ir para lá. Entende? Ou seja, as orientações que você usava aqui, você também usa lá? Uso lá. Quais são essas? Orientação que eu uso lá. Como que você chegou no RP? É a primeira coisa que eu falo para ele. Porque eu lembro que os primeiros jogos do Guilherme no RP foram na cidade de Sertãozinho. E quando o Guilherme chegou para jogar em Sertãozinho, o Guilherme não era titular da equipe. E o Guilherme montava no carro e ele me questionava por que ele não jogava.
Normal. E aí, Professor Yuri. e aí eu explicava Jogava para bronca ele, pra mim. explicava para ele o que ele precisava melhorar. Guilherme, ó, você precisa melhorar nesse quesito. Eu não estou falando de futebol, estou falando de N coisas. Né? Quando eu me lembro, quando o Guilherme chegou no RP, até fisicamente ele não estava na melhor forma dele. E as orientações eram, busca o treinador e tenta entender o que ele quer de Que é o que a gente você. está falando agora, né? Exatamente. Resolver entre treinador e atleta. Exatamente. E aí, quando ele vinha com o feedback do Yuri, batia sempre com aquilo que a gente estava vendo. Então, ó, realmente, você precisa trabalhar um pouco mais, Porque o campo melhorar fala um pouco também. mais. O campo fala. fala. Quem está acompanhando também tem que ver realmente, né? Exatamente. Tem pai que está vendo, mas não quer enxergar. E pouquíssimo tempo depois, o Guilherme passou a jogar. Pouquinho tempo depois, o Guilherme recebeu a braçadeira de capitão. Até o Guilherme sair daqui, era capitão da equipe, enfim. E isso eu falo, às vezes a gente fala, poxa, mas capitão de uma equipe de 11 anos, tal. Para ele era importante, ele se sentia muito útil naquela função, né? Porque você tem, falando de futebol, a gente tem N líderes, né? Tem o líder técnico, tem aquele cara que Comunicativo. é Tem comunicativo. aquele cara que não é capitão, mas está liderando lá dentro. Exatamente. Tem um menino que chega no vestiário, ele contagia a equipe e vai para dentro de campo. E eu conseguia ver naquilo que ele estava executando a satisfação que ele tinha em fazer. Partindo para lá, a realidade dele muito diferente. Né? Você chega mais um, e chega mais um mesmo. Você né? viu, uma coisa que você fala bastante, seu filho vira mercado, vira moeda. Exatamente. Conta pro pessoal um pouquinho disso aí. né? Porque você está num lugar onde é o sonho, onde é o desejo de muitos garotos. Vamos se concentrar no ambiente de garoto. O garoto quer estar num clube grande, ele quer ter essa experiência, ele quer poder viver isso. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ver essa rotatividade de meninos que chegam para ser avaliados, né? E na posição do meu filho eu vi inúmeros meninos chegarem. E aí algumas vezes ele veio e falou, papai, chegou 3 zagueiros aí para fazer a avaliação. Eu falei, legal, motivo a mais para você ver o quanto é difícil se manter aqui dentro, né? E as respostas dele em relação a esse processo foram muito boas. Eu tenho uma história muito legal com o Guilherme, que o Guilherme, quando ele chegou, ele foi convocado, né? Nos primeiros jogos ele foi convocado, ele foi para uma competição onde ele teve uma experiência muito, muito, né, enriquecedora, mas difícil para ele naquele momento, né? Que foi uma competição no Paraná. Laranjais, né? Laranjeiras Cup, né? Onde teve de tudo. Ele chegou jogando, de repente ele foi capitão da equipe, e quando voltou de lá, ele saiu, né, da equipe, passou a ser convocado menos vezes, né, voltou a ser convocado uma vez sim, outra não, uma vez sim, outra não, e aí teve um jogo do Campeonato Paulista, que na sexta-feira o Palmeiras entrega o uniforme de viagem. E quando entrega o uniforme de viagem, no uniforme de viagem já vem a camisa com que você vai jogar no domingo. E aí quando ele entra no carro, ele estava todo feliz, ele virou para mim e falou assim, pô papai, eu fui convocado e domingo eu vou jogar com a camisa 10 do Palmeiras. Eu continuei dirigindo, falei, poxa, que legal. Ele virou para mim e falou, pô, mas você não está feliz? Eu falei, tô, bastante. Aí ele falou, mas não parece. Eu falei, e quando você não é convocado na sexta-feira e você entra no carro? Eu mudo com você, triste, mas eu brigo com você, né? A gente perde ali. Não. Eu falei, então é a mesma coisa, é o processo. Então assim, ó, aproveita o máximo a experiência que você vai ter. Momento. Desfruta. Porque na próxima semana pode ser que você não seja convocado. Então é você ter serenidade, né? E aproveitar. Como pai, aproveita. É muito legal, é muito bacana. E eu não estou dizendo onde seu filho está. É muito legal, muito bacana ver o teu filho jogando futebol, né? Eu converso muito com alguns pais, eu tenho
um grande amigo, todo mundo sabe disso, né? Que tá Fala aqui o no nome RP. dele, fala o nome dele. O Adriano, meu pretinho. Que inclusive ele tá aqui atrás, Inclusive, viu? tá aqui. Ele tá aqui, participou do primeiro podcast, volta lá pra ver. Tá? Obrigado, foi bom. Volta lá pra ver o primeiro episódio é com ele, cadeira de plástico, ainda o Claudinei do Locomóveis não tava ativo ainda. E tá aqui atrás, viu? Tomando uma cervejinha aqui, esperando o papai acabar. Tá nos bastidores aqui. É tão os amigo que bastidores ele tá veio assistir quente. ao vivo. E aí a gente conversa muito. E a gente conversa. Dentre todas as conversas que a gente tem uma conversa que eu guardo sempre pra mim, a gente conversando eu e ele, que é assim, jogar futebol é muito legal. E jogar futebol em qualquer nível, né? Se você reunir seus amigos e vier jogar futebol, é uma delícia. Mas não existe algo... Só não pode ter torneio dos pais. Não pode. Torneio dos pais é o primeiro e último do RP que teve. Eu não participei, então eu tô tranquilo. Se eu for fazer outro aqui, vai ser em 2078, mas se eu for fazer... Eu acho que não vai ter ninguém aqui. Mas não existe coisa mais gostosa. Eu não tive uma experiência tão bacana na minha vida do que ver meu filho jogar futebol. Não tem. Não importa se ele vai jogar bem, não importa se ele não vai jogar tão bem, não importa o que as pessoas vão achar. O que importa é aquele momento. Aquele momento ele é sagrado. Então, para quem gosta de futebol, eu entendo que não existe nada mais prazeroso do que ver o seu filho se desenvolver, né? E ele fez um gol nesse jogo, ele não fez? Com a camisa 10? Nesse jogo da camisa 10 ele não fez. Eu achei muito engraçado porque quando ele entrou em campo, eu estava próximo da torcida adversária. E o Guilherme, né, para quem o conhece, ele tem uma estatura alta, né, tudo, alemãozão, né, a cara do pai. E quando ele entra em campo, os caras falam, poxa, olha o camisa 10 do Palmeiras. Eu falei, putz, a hora que ele vê que o cara é um zagueiro, ele vai se decepcionar. Mas também é uma coisa muito legal, e aí eu posso falar pelo que o Palmeiras faz. O Palmeiras, ele leva para o jogo os garotos e não existe camisa, né? Essa vaidade, eu sou camisa 10, eu sou camisa... Não, então um zagueiro joga com a 10, o atacante joga com a 3. Ou seja, para despertar essa emoção no garoto mesmo. Exatamente. E outra, eu entendo que é para manter todo mundo engajado, né? Todo mundo no mesmo patamar. O Guilherme chega zagueiro aqui? Chega zagueiro, já conhecia, né, das experiências de vê-lo em campo. Chega um zagueiro, mas chega um zagueiro um pouco ainda sem entender o que a gente entende como a posição zagueiro. Pelo menos eu era o treinador do Gui e como eu entendia a posição que ele gostava de atuar, e acho que ele sempre gostou de atuar como zagueiro. Mas eu tive um desafio de mudar um pouco a cabeça dele em relação àquilo que ele precisava fazer como zagueiro para atingir o que ele atingiu hoje, que é estar no Palmeiras há mais de um ano. Era um zagueiro muito bom, mas ainda era um zagueiro que não fazia tanta questão de construir jogadas, né? E quando ele chegou aqui eu falei, vou te desafiar, vou te colocar em uma zona totalmente fora da sua zona de conforto, mas porque eu acredito no que você tem condições de fazer isso, e é o que eu acredito para o futebol. E quando coloquei ele para fazer uma função de ter que construir jogadas, de ter que ser corajoso lá atrás para sair jogando, para receber mais bolas, para não ser só aquele zagueiro que tira a bola, né? Pra frente, né? Eu não queria que ele fosse só um zagueiro que destruía, eu queria que ele fosse um zagueiro que construía jogadas. Destruir é o natural do zagueiro. Né? É a função dele função também. Zagueiro, O que eu queria era esse algo mais. Aí por conta disso, levei ele para o futsal, para que ele evoluísse também na relação com bola, na tomada de decisão dele, e acredito que isso tenha contribuído para a evolução dele dentro de campo também. E aí ele foi aos poucos perdendo o medo de errar. Eu acho que foi aonde ele virou a chave, foi quando ele perdeu o medo de errar, foi quando ele viu que você, os companheiros, todo mundo acreditava que ele tinha condições de fazer e que a gente estaria com ele, independente do erro, que é uma coisa que o Diniz fala, as pessoas valorizam só quando dá certo, e aí é muito fácil, né? A gente tem que valorizar quando as coisas não dão errado, mas quando a gente continua acreditando. E ele acreditou, ele comprou a ideia. A história da camisa 10 do Palmeiras, na época eu brinquei com ele, falei, você não sabia, mas você já era camisa 10 aqui no RP. Porque você construía jogada, você dava assistência, você dava passes importantes. Zagueiro que a gente fala aqui, né? Era um meia zagueiro, a gente tem outros exemplos de meninos que eram meias e viraram zagueiros aqui, que continuam se dando bem, porque é o modelo de jogo do RP. E acho que foi também por conta dessa evolução dele na posição que ele conseguiu destaque.
né, de ver aquele menino grandão, Que que chuta forte. Inclusive isso foi o que o Palmeiras chamou atenção lá, né? Você me contou essa história, né? Como é que foi a semana de avaliação dele? O processo de avaliação dele foi muito legal. A primeira coisa que me vem à cabeça é você ter praticamente 50 garotos, né, durante uma semana. Todo dia treina ou não? Todo dia. No processo de avaliação, a gente chegou em São Paulo na segunda-feira, na terça-feira já teve treino. Então, de terça a sexta-feira ele treinou. E é treino ou é jogo? É jogo. É jogo. O tal do coletivo lá. Solta a bola, né? E cada um vai fazer aquilo que entende que tem que fazer. E ele se destacou muito. Eu me lembro perfeitamente que eu acompanhei a avaliação, né? E a primeira bola que o Guilherme domina na avaliação, ele está sob pressão. Então, como diz no futebol, ele dá o gato, toca para o lado. A segunda bola, ele domina a bola, ele corta e faz um passe longo. A terceira bola, ele domina no peito, põe no chão e dá um tapa do lado. Quando ele faz isso, um dos avaliadores entra em campo e pega ele pelo colete. Eu estava lá do lado de fora, a primeira coisa eu falei, poxa, o que ele fez, né? De errado. De errado que os Vou caras já matar estão ele. aí. E aí, muito pelo contrário, né? Ele falou que quem chegou perguntou qual era o nome dele, perguntou se ele estava acostumado a jogar daquele jeito, correndo risco. Ele disse que sim, porque era aquilo que ele treinava. Sim. Então, foi muito bacana. E ao longo da semana, é a questão da confiança, cada dia que passou, ele foi fazendo. Tem uns melhor. pais que vão em alguns lugares aqui, né? Vários clubes aqui, e eles voltam e falam, e o que aconteceu lá? Eu pergunto, eles não falam, né? Eles realmente mandam embora e tal. E é de fato isso que acontece mesmo? Acabou a avaliação devolutiva, se você passou, se não passou, existe ou não? Por exemplo, o Guilherme foi aprovado. Teve uma devolutiva de porquê ou não? Teve. Nesse caso teve. E quem não é aprovado, tem? Também teve. Também teve? No seu caso. Vou dizer da experiência que eu vi. vivi. Os meninos que não foram aprovados, eles foram reunidos no último dia de avaliação e sim, 2 profissionais do clube foram até os meninos. Para os meninos, para não os pais. Para os meninos. Para os meninos. Exatamente. Tá. Volto a falar, são eles. São eles. São eles. Explicaram. Separaram desse grupo 5 meninos, 3 eles orientaram que iria ficar em observação a partir daquele momento, e 2 meninos, um deles era meu filho, que eles gostariam de contar com o garoto. Então, mas para você, depois. Nesse momento que eles comunicaram ele, aí eles entraram em contato comigo, e aí, como eu já estava lá na proximidade do CT, Já foi pra lá. eu fui até lá e eles se reuniram e explicaram. E é uma das coisas que eu posso falar, e aí eu falo com muita satisfação, a maneira como a gente foi tratado, entende? Então, assim, primeiro de fazer o convite, de dar tempo para que a gente pudesse se programar, né? Eu acho que isso foi primordial. Vamos. Exatamente. Não quero aqui amanhã, não foi isso. Falou, ó, a gente está aqui, o garoto está aprovado, a gente quer contar com ele para janeiro. Existe a possibilidade de estar vindo? Ó, com esse tempo que você está me dizendo, com as minhas condições, eu consigo organizar isso. E aí ocorreu tudo que foi tratado, foi cumprido, então... Passou pela sua cabeça ir e voltar de treino? De jeito nenhum. Não, né? Nenhuma. Porque tem muito pai que faz isso, né? Então... Quando o clube é mais próximo, ou até capital mesmo, né? Vai e volta no mesmo dia de treino. Então, aí a gente tem que abranger um pouco mais a questão da sua pergunta. É só isso que a gente vai fazer? Entendi. Porque assim, ó, se eu for pegar meu carro e ir para São Paulo, acabei de voltar de São Paulo esse final de semana, em 3 horas eu estou em Ribeirão Preto. Se for só isso que meu filho for fazer da vida, beleza. Agora, seu filho tem que estudar, seu filho tem outros compromissos, seu filho ele não é um jogador de futebol. Ele está um atleta de futebol, ele não é um jogador de futebol, entende? Então, assim, falando de experiência, meu filho sabe a dificuldade que a gente teve logo a partir do momento que ele começou a estudar em São Paulo. Ele saiu de Ribeirão Preto, e aí vamos lá, quais são as mudanças? Primeiro, mudança de cidade. Sim. Clima. Agregada à mudança de cidade, você ter que levar apenas parte da sua família. Né? A minha esposa, como eu já falei aqui, ficou junto com a minha filha. Aí você ter
que estudar num colégio novo, você ter que Amigos criar novos. rede de relacionamentos Ciclo novos, de amizade. você ir para um clube novo, você criar... Uma pressão grande de Exato. chegada de garoto ali que fica rodando. Exatamente. Você criar conexão com os garotos que já estão lá, que vêm do futsal, sub-7, sub-8, sub-9, sub-10. Tem meninos hoje que estão no Palmeiras, no sub-11, que tem 5 anos de Palmeiras. Esse menino está mais que ambientado. Né? Então, você criar todas essas conexões, onde que a gente teve muito cuidado com a questão da escola. E não deu outra. O primeiro bimestre dele, na escola, foi totalmente diferente de tudo que a gente já tinha visto. Para menos ou para Foi mais? foi muito pior. Forte, você fala de Forte, ensino. de E ele ensino. aguentou o pega? Ele aguentou, porque aí, como família, eu e minha esposa foi buscar entender o que estava acontecendo naquele momento. Então, olha, ele está deslumbrado, ele está no momento onde ele acha que ele está aqui, é jogador, então ele pode chegar na escola e fazer as coisas De qualquer de jeito. qualquer jeito, entendeu? E eu tive o auxílio, e faço questão de falar o nome da pessoa aqui, que é a professora de inglês dele, que é a professora Neuza, que foi a pessoa que me deu a mão e falou, olha, o seu filho precisa disso, disso e disso. E a partir de um acordo firmado, as coisas evoluíram. E é impressionante, a melhora do Guilherme no colégio refletiu na melhora dele em campo. Ou seja, além de você ir, você tem que se manter lá. E se manter lá é muito mais difícil do que só ir, que sair aqui e ir embora. Né? Muito difícil, muito difícil. Por isso que eu falo. Às vezes você olha e fala, poxa, eu tenho uma condição financeira que possibilita eu estar indo para lá. Mas você precisa pensar no garoto. Então, como que esse garoto sai daqui e vai para lá? Então, você tem que pensar em tudo que pode acontecer além do futebol. Então, e isso tudo pode acontecer também a dispensa, certo? Certo. Acho que esse é o momento que o Arthur falou. Se você tem tudo planejado, inclui se planejar para isso também. A ida e a volta. A gente viu Lucas Patinho e Lucas Severino falarem aqui no podcast. Quem também quiser conferir, é só voltar nos episódios aí no canal, que a gente tem o episódio do Lucas Patinho e Lucas Severino, falando tudo sobre o processo de formação de profissional e o de manutenção, né? Eles falaram o quanto é difícil suportar o processo, mas o quanto é difícil se manter dentro do É processo. isso aí. E eu acho que a dispensa, ela também é válida para o menino. Porque a carreira de um atleta não está encerrada com 11 anos. Pelo Então, contrário, né? Pelo contrário. Então, o menino que ele vai para um clube e ele é dispensado com 11, com 12, com 13 anos, ele ainda tem muita coisa para viver. Desde que essa dispensa esteja, a todo momento, esse menino esteja sendo preparado para isso. Né? Não jogar todas as fichas na mesa, não achar que é só aquilo, não viver só aquilo, deixar o menino ser criança, facilita no entendimento quando não vem. Né? Então a gente vê muitos meninos que foram e que voltaram, alguns voltaram super tranquilos, conscientes do que aconteceu e trouxeram para o RP de volta uma série de aprendizados, tanto para mim, quanto para os amigos, quanto para os pais. E a gente também vive experiências de meninos que foram e voltaram abaixo daquilo que foi, ou voltaram Mais psicologicamente afetado por todo o processo que passou lá. E aí vai muito daquilo do que ele viveu fora do clube. Dentro do clube, esse perigo da dispensa é iminente. É a toda semana, na minha opinião. Então, mas você como é que você lida com isso? Com tranquilidade, com tranquilidade. Vou falar o que eu também, vou repetir, perdão, o que eu falo toda hora. Se você focar no garoto, você tem tranquilidade para isso. Então, o que é ter essa tranquilidade? Como é que o seu filho está nesse processo? Então, assim, ó, você está cuidando da alimentação do seu filho? Você cuida do sono do seu filho? Você cuida dos estudos do seu filho? Você faz alguma coisa extra-clube para ajudar no desenvolvimento do seu filho? Então, assim, se eu for enumerar todas essas coisas, todas elas estão preenchidas hoje. Então, falando do Guilherme, hoje ele possui uma nutricionista que faz o acompanhamento dele, ele tem o apoio na parte mental, que a gente tem uma parceria com o pessoal que faz esse cuidado semanalmente dele, ele tem o personal dele para aprimorar a técnica e ele tem o clube.
E além de tudo isso, que está voltado para a atividade física dele, ele tem a rede de relacionamentos dele. E isso ajuda demais os amigos, né? Sejam no nosso prédio, seja na escola, Ele seja já amigos teve, de futebol. o Gui provavelmente já teve meninos que eram próximos dele, que jogavam lá no Palmeiras e foram dispensados. Sim, E sim. como ele lidou com essa situação de um amigo ser dispensado? No primeiro momento ele lidou muito mal, porque quem conhece meu filho, né, vocês conhecem ele muito bem, o Guilherme é 99% coração e 1% razão, certo? Então ele se apega muito às pessoas, ele se aproxima muito das pessoas, quando a troca ela é muito positiva, ele se entrega mesmo, né? E aí a gente teve um cuidado de explicar para ele que, olha, a vida desse garoto ela vai continuar e daqui a pouco Não se vocês encerrou ali. elas vão estar juntas. E graças a Deus isso aconteceu. Depois eles vão fazer um joguinho aqui, um joguinho ali entre amigos, tudo, e tá lá, o menino tá bem. E às vezes esse menino vai para outro clube daqui a pouco e eles se enfrentam de novo, né? Volto a falar, se você focar no garoto, no desenvolvimento do garoto, as oportunidades vão aparecer. Porque essa tratativa é iminente, né, do processo, né? Exatamente. Ela tá aí, não adianta que vai ter pai que desespera lá, né? Se desespera porque, na minha opinião, ele não está focando no garoto. Está focando, tá focando no extra. O que é o extra? O extra é o próprio clube. Então, assim, se você focar no seu garoto, eu costumo dizer o seguinte, né? A gente vê vários jogadores de futebol, a gente tem um exemplo do que aconteceu hoje, a gente comentou aqui antes de iniciar o podcast, né? Acabou de ter o jogo do Fluminense agora à tarde, e um dos gols do Fluminense no Mundial de Clubes foi marcado pelo John Kennedy. Só lembrando que está sendo gravado esse podcast é 18 de dezembro, 18 de tá? dezembro. Gravação. E ele fez um gol. Em janeiro de 2023, esse menino estava fazendo pré-temporada para jogar o Campeonato Paulista pela Ferroviária. Então, o futebol tem muito disso. Sim. Então, olha... Acho que a vida tem muito disso, É né? a vida como É o não se apegar pelo não. Exato. Quantas portas se fecharam para o John Kennedy, que é o exemplo que a gente está dando, para hoje ele ter feito o gol mais importante da história do Fluminense e ter acabado de fazer um dos gols mais importantes da história do Vai levar a Fluminense, final do Mundial, né? que classificou o time para a final do Mundial. Então, assim, quantos nãos o John Kennedy levou, e a gente sabe da história do John Kennedy, o quanto ele se perdeu no meio do processo, talvez por quem estava atrás dele não estar focado no John Kennedy, talvez quem estava por trás estava focado no extra, focado na carreira e não na pessoa. E quantos nãos ele não levou para fazer ele estar aqui e hoje ele está aqui? E assim, eu acho que a evolução do menino passa por essas portas que se fecham. Sim. Desde que ele tenha a estrutura e um preparo por trás dele. Pensar no garoto. Acho que o pensar no garoto faz com que quando não vem, se transforme numa coisa positiva, não é, mas se transforme numa coisa válida para os próximos passos. O porquê a porta se fechou, o porquê a dispensa veio, o porquê você não foi convocado. Então, mas aí o pai tem que saber lidar com isso, né? Exato. Demais. Porque... Mas o saber lidar do pai é estar pensando 100% no garoto. Porque, veja bem, a gente tem que olhar a coisa de forma muito racional. Então, assim, eu tenho 44 anos de idade, eu tenho que cuidar de uma família, eu tenho que cuidar de uma empresa e eu tenho que cuidar dos meus filhos. Né? Então, cuidar do meu filho não necessariamente tem a ver com onde ele está hoje, onde ele está amanhã. Entende? Sim, então, sim. assim, isso tudo para mim é super importante. E o que eu acredito é muito no que o Yuri está falando. Nós estamos falando de garotos de 11 anos de idade. Ninguém pode dizer para você com 11 anos de idade que você não pode fazer. Você pode fazer tudo. Que seja lícito, você pode fazer tudo. É isso aí. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser... Se tem um recado que eu posso deixar, é esse. É isso, mas calma, que eu vou pedir o recado. Você vai pedir? Vou pedir o recado, calma. Bom, você já sabe que o nosso tempo aqui é curto, né? Por incrível que pareça, mais de 50 minutos de conversa já. E se deixasse aqui, ia mais ainda. Se tivesse ainda uma água para molhar o bico, aquela água passarinho no bebe. Aí não é podcast, aí é live do YouTube. É live do YouTube. Então, galera... É a live do Gustavo Lima. Então, nosso tempo é curto, né? E eu quero agora fazer a parte final aqui, que eu acho ela bem importante. Começando pelo Yuri. Yuri, você deixar um recado, né, alguma coisa para falar para o pessoal.
E desde já, agradecendo mais uma vez. Obrigado. Eu volto com o Yuri, vai fazer só o Yuri aqui, para ele falar bastante. Ele gosta de falar, vai fazer só eu e ele aqui. Obrigado por estar aqui, né, nos apoiando nesse hoje. Obrigado pelo convite. Eu sou fominha, eu queria vir desde o primeiro, mas passaram um monte de gente na minha frente aí, mas beleza. Assim, o meu recado, eu acho que assim, ó, é aproveitar a oportunidade. Eu acho que isso aqui, para os pais, não só dos meninos do RP, para os pais dos meninos que jogam futebol na nossa região aqui, eu acho que isso aqui é o maior aprendizado que vocês podem ter. Um exemplo que está dando certo, que está hoje no Palmeiras, é um pai que se preparou para estar lá, que passou por momentos difíceis, né? Não são só coisas boas, né? E que hoje tem o filho dele jogando no Sub-11 do Palmeiras. Eu acho que o aprendizado de conhecimento, de vivência que o Arthur trouxe aqui hoje, é o que todo pai deve pensar. Ó, meu filho foi aprovado, pô, o que eu faço aprender agora? com isso, né? Aprender, olha onde o Arthur errou, olha o Arthur demorou para entender isso. Eu acho que a vivência que o Arthur tem com o Gui lá em São Paulo, as coisas boas, as coisas difíceis que ele passou lá, vão servir para que outras pessoas não cometam os mesmos erros, para que outras pessoas, quando tiverem a oportunidade, se planejem também assim como o Arthur se planejou, para que meninos que chegam aqui no RP entendam que não chega jogando, né? Em todo lugar é assim. O Arthur deu o exemplo do Gui que chegava e não era titular e estava com várias questões para ser melhorado, melhorou, atingiu. Então, assim, eu acho que o aprendizado e o recado está dado por todo o conhecimento que o Arthur pôde passar para a gente aqui hoje e que os pais levem isso para os filhos deles, a forma de lidar e todo esse aprendizado de hoje. Aproveitando então, compartilhe o link com mais gente que você puder aí, que vai ajudar muito a comunidade. E também agradecer o senhor Arthur aqui, né? Além de ser pai do Guilherme, também é um parceirão nosso aqui. Que isso. Estamos sempre juntos. Eu queria, cara, que você desse uma dica agora para esse pai que está nos assistindo. Que dica você daria para esse pai que está nos assistindo? Tá, primeiro eu quero demais agradecer você pelo convite, Tamo tá? junto. Sabe o quanto eu apreço que eu tenho pela instituição e principalmente pelas pessoas que estão aqui, né? O que eu posso falar para esse pai é que ele tenha muito cuidado com o desenvolvimento dessa criança, né? A gente está falando de uma criança, então a criança ela vai armazenar memórias. Que memórias essa criança vai armazenar, né? No momento que eu precisei, a minha família estava junto comigo, a minha família me olhou de uma maneira muito bacana quando as coisas estavam acenando de uma maneira muito clara para mim e quando não estavam, me questionaram. Eu acho que isso é fundamental, né? Olha para o seu filho como seu filho. O que ele vai ser daqui 8, 9, 10 anos, se você pegar toda essa parte da vida dele e cuidar dele, seja filho, filha, vai dar bom, seja no que ele for fazer, mas cuide do seu filho, entenda? Transmita para ele confiança, transmita para ele tranquilidade, apoio incondicional, mostre para ele que independentemente do que ele, até mesmo ele possa duvidar, você está acreditando naquilo, né? E não coloque pressão nele, tipo, estou te dando para te devolver. De jeito nenhum. Isso não pode existir jamais. O menino ele tem que se sentir solto, ele tem que se sentir leve e ser criança. Isso é mais importante de tudo. Então, eu falo isso muito para minha esposa. O desafio que a gente teve durante esse ano de conviver pai e filho, único exclusivamente dentro de uma casa, é super enriquecedor. Se conectou mais também, né? Demais. E fala uma coisa, renovaram o contrato do homem? Tá renovando. Tá renovando. Ele volta, né? Volta dia 4. Bom, eu acho que quando esse episódio for pro ar, ele vai estar no Palmeiras, né? Tá, já, ele né? se reapresenta no dia 4 de janeiro, se Deus quiser. E que seja um ano abençoado. Seja as experiências que tiverem para ser vividas, que sejam um ano abençoado. Muito bom. Todos. Ele tá aqui atrás, ele tá rindo aqui, ó. Vem cá, Gui. Pra quem não viu o Gui, esse é o Gui, ó. O tamanho uniforme do RP ainda tá servindo. O uniforme do RP, ó, tá com número... Aqui, ó, vira pra câmera lá, fala aí pro pessoal lá. Esse aqui é o Guizão, ó. Fica aqui atrás de mim, aqui. Vem atrás do Yuri aqui, ó. Aí. Bom, então, mais uma vez, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Gente, obrigado por estarem mais uma vez aqui. Compartilha, comenta, faça como vocês quiserem. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo no coração e valeu.